Clarice pode começar? Então, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, começo por agradecer à Comissão Executiva do 5º Encontro da ODDH o convite para participar no mesmo. Cumprimentar também a professora Júlia Serpa Pimentel, da Paz e Rede, que tenho muito gosto de voltar a vê-la ao fim de algum tempo, face à pandemia que não nos víamos, enquanto moderadora deste painel, bem como a colega doutora Susana, que está no Brasil, que também irá participar neste painel, e todas as pessoas que estão aqui presentes virtualmente neste painel. Vou então começar agora por apresentar a minha comunicação, intitulada Práticas Pedagógicas Inclusivas, o contributo do desenho universal para a aprendizagem. Vou para compartilhar a tela para ser mais fácil seguir aqui o raciocínio. Então, começaria por dizer que, para contextualizar o contexto onde surgiu o desenho universal para a aprendizagem, diria que, presentemente, os nossos contextos educativos são frequentados por crianças que têm diferentes capacidades e, como tal, também diferentes necessidades, as quais advêm, sobretudo, das suas condições individuais, mas também das suas condições contextuais e, portanto, as experiências educativas e as experiências pessoais e culturais que cada uma dessas crianças vivencia, condiciona e, portanto, de alguma forma traça o rumo para o seu processo de aprendizagem. Portanto, nas nossas práticas pedagógicas é importante que sejam consideradas estas especificidades no sentido de assegurar o direito de todos à educação e à aprendizagem. Quero com isto dizer que todas as independentemente das suas condições individuais e culturais e socioeconómicas e pessoais que elas transportem em si. Por outro lado, a ciência também evidencia que existe uma grande variabilidade na aprendizagem, a qual, obviamente, que depende de condições muito diversas, como já referi anteriormente, podem ser de natureza individual ou ambiental. E o ambiental, aqui estamos a referir, ou estou a referir-me não só às questões familiares, mas também às condições educativas que essas crianças frequentam, portanto, de acordo com os contextos educativos que elas frequentam. Se os contextos educativos forem de qualidade, obviamente que as suas condições e a sua aprendizagem será muito mais facilitada do que se esses contextos não forem favoráveis. E, portanto, a questão que coloco de partida será como respeitar e simultaneamente responder às diferenças humanas existentes em qualquer grupo de turma com as quais qualquer professor, educador, se confronta diariamente. Portanto, como motivar as crianças para a aprendizagem e como ajudá-las a ter e alcançar sucesso. Uma das possíveis formas de ajudar a criar contextos que sejam facilitadores dessa motivação e também do sucesso e da participação, de acordo com aquilo que nós podemos encontrar na literatura, é a abordagem do desenho universal para a aprendizagem, que pode ser uma forma, não única, mas uma das formas que nós podemos seguir para modelar e para organizar as nossas práticas pedagógicas. Nesse sentido, importa dizer que o desenho universal para a aprendizagem é um modelo teórico, é fundamentado em princípios, sobretudo, mas não só, das neurociências da aprendizagem, que de alguma forma nos permite a nós, professores, de uma forma intencional, proativa e reflexiva, responder às necessidades da diversidade de crianças que hoje em dia frequentam as nossas salas de aula. Por outro lado, este modelo teórico procura reduzir os fatores de natureza pedagógica que poderão dificultar o processo de ensino e de aprendizagem de todas as crianças que o frequentam. Por um lado, procura maximizar a acessibilidade ao currículo e à aprendizagem, aos contextos educativos, e, por outro lado, minimizar as barreiras que muitas crianças experienciam no seu processo de aprendizagem e de ensino nas nossas escolas. O desenho universal para a aprendizagem, este modelo, tem como finalidade o desenvolvimento de práticas pedagógicas que, de alguma forma, permitam o acesso de todas as crianças ao currículo, que também facilite a sua participação e que tenha em consideração o progresso de todas as crianças, independentemente das suas capacidades à partida e das suas condições individuais.
tal forma, este modelo teórico permite providenciar apoios e andaimes no ensino para que todas as crianças possam alcançar o sucesso, ainda que o sucesso possa não ser igual para todas, obviamente. Portanto, o desenho universal para a aprendizagem relaciona-se também com práticas de ensino em sala de aula a desenvolver junto das crianças com e sem deficiência, centrando-se sobretudo na dimensão pedagógica. O desenho universal para a aprendizagem, portanto, tem o nome de desenho universal porque se baseia nos princípios também da arquitetura quando pensamos no desenho universal do edifício, de uma habitação, no sentido de poder ser acessível a todas as pessoas, independentemente das suas condições físicas, motoras, visuais, cognitivas de partida. E, portanto, o desenho universal para a aprendizagem também se vai basear nesses princípios que foram desenvolvidos também em termos da arquitetura. Portanto, o desenho universal para a aprendizagem é uma abordagem que dá particular atenção a todas as crianças, mas também, ou incluindo também as crianças que têm alguma deficiência física, sensorial ou cognitiva. Portanto, tal como a diferenciação pedagógica, o desenho universal para a aprendizagem abraça a ideia de que o ensino deve ser desenhado desde o início, tendo em mente a diversidade de necessidades que as crianças apresentam. Ou seja, se eu conseguir, na minha prática pedagógica, desenhar uma intervenção que seja ela, tenha ela em consideração as diferentes formas como as crianças aprendam, certamente que eu vou precisar de menos apoios e de menos suporte à aprendizagem do que se eu não tiver isso em consideração. Imaginemos aqui esta imagem, que já é por vós conhecida, porque ela não é original, encontra-se disponível online, mas pensando aqui nas diferentes abordagens que nós podemos ter face a uma situação em que um conjunto de pessoas, imaginemos uma família que quer assistir a um encontro desportivo, em que eles têm, obviamente, alturas, neste caso, estamos a falar aqui das diferenças relacionadas com a altura, e eu posso pensar, ok, eu vou dar o mesmo apoio a todos, mas ainda assim há alguns que mesmo com apoio igual para todos não conseguem alcançar aquilo que os outros alcançam. Uma outra abordagem será, então, eu vou dar a cada um o apoio que ele necessita, e neste caso irei dar mais apoio a quem é mais pequeno, no sentido de poder, de facto, ficar com capacidade em termos de campo de visão que lhe permita assistir ao jogo. O desenho universal para a aprendizagem tem uma abordagem diferente, na minha perspectiva, no sentido em que, se eu eliminar as barreiras que se colocam a essa visualização do encontro, neste caso de futebol, em vez de ter um gradeamento fechado, se eu tiver um gradeamento aberto, eu consigo dar oportunidade para que todos possam ter visibilidade para o jogo. E, portanto, o que eu estou a fazer é eliminar algumas barreiras a essa visualização e, nesse caso, eu já não necessito de tantos apoios. Porquê? Porque muitas barreiras foram eliminadas e, portanto, o desenho universal da aprendizagem tem um bocadinho esta perspectiva. Ele baseia-se em 3 sistemas básicos envolvidos na aprendizagem, de acordo com as neurociências, sobretudo as redes afetivas, estratégicas e de reconhecimento, as quais nos ajudam a perceber porque é que eu tenho que aprender, como é que eu o faço e o que é que eu aprendo, que envolvem diferentes áreas do sistema nervoso central e, portanto, aqui envolvidas. As redes afetivas relacionam-se sobretudo com a motivação que se tem para a aprendizagem, portanto, ajudam-nos enquanto sujeitos de aprendizagem, a determinar o que é importante para nós aprender. As redes estratégicas relacionam-se com o como aprendemos e indicam-nos como é que nós podemos fazer as coisas, e as redes de reconhecimento referem-se ao que nós aprendemos. E, portanto, com base nestes 3 sistemas básicos envolvidos na aprendizagem, o DUA definiu 3 princípios que são múltiplos meios de envolvimento, múltiplos meios de representação e múltiplos meios de expressão. Ou seja, na minha prática pedagógica, eu quando preparo o meu ensino, eu tenho que ter em consideração como é que eu vou envolver os diferentes alunos, crianças que eu tenho na minha sala, como é que eu lhes vou passar a informação, como é que eu vou dar acesso a essa informação e como é que eu vou permitir que eles se expressem e de alguma forma ajam sobre esse conhecimento. E, portanto, se eu tiver múltiplos meios de o fazer, certamente que irei abranger muito mais crianças do que se eu tiver apenas um modelo igual para todos. Explicando um bocadinho mais cada um destes múltiplos meios que são tidos em consideração por parte do DUA, relativamente ao envolvimento,
é importante percebermos que, de facto, toda a aprendizagem começa com o envolvimento, ou seja, nós temos que estar motivados para tal, pelo menos inicialmente isso é muito importante. E a aprendizagem também começa com o modo como as crianças se envolvem com os colegas e com os conteúdos, com aquilo que a criança tem que aprender. Portanto, se a criança estiver envolvida, se estiver interessada, se nós formos ao encontro dos seus interesses, certamente conseguimos com mais facilidade motivá-la para a aprendizagem. E, portanto, aqui o grande objetivo é, sobretudo, dar à criança um propósito e a motivação para aprender. Portanto, temos que ajudar as crianças a ver as razões pelas quais elas devem aprender, o que é que elas devem aprender e como é que isso vai ser importante. E ter em consideração, de facto, os seus interesses, porque dessa forma conseguimos com mais facilidade, de facto, tê-las envolvidas na aprendizagem. Relativamente aos múltiplos meios de representação, procura-se, sobretudo, permitir às crianças que elas escolham as estratégias que são mais favoráveis para ela receber e interagir com a informação. Ou seja, se eu proporcionar não apenas a informação visual, mas também a informação auditiva, através de vídeos, através de podcasts, através de imagens, através de ações que a criança mesmo realiza nos contextos, eu terei mais probabilidades de ir ao encontro das formas como cada criança processa melhor a informação, utilizando essas estratégias, do que se eu utilizar apenas a informação, por exemplo, oral. Portanto, aqui a customização é uma palavra importante. Porquê? Porque nós podemos usar livros, áudios, o digital, as imagens, os gráficos, o que for melhor para a criança, e não é igual para todas as crianças. O objetivo é, de facto, que elas consigam ter acesso à informação de diferentes formas. Se tivermos numa sala crianças com baixa visão ou com cegueira, obviamente que eu tenho que ter alguns cuidados na forma como apresento a informação, mas se eu tiver uma criança com alguns problemas de audição, também tenho que ter os mesmos cuidados. E, portanto, se a minha forma de apresentar e de disponibilizar a informação for mais universal, eu terei menos necessidade de fazer depois as adequações diferentes. Em termos da ação e da expressão, implica que as crianças demonstrem o que aprenderam e, portanto, elas podem se expressar de diferentes formas. Temos meninos que muitas vezes não conseguem usar a linguagem oral para poder comunicar, interagir e expressar o que eles sabem. Portanto, temos que permitir que eles possam expressar o que sabem, o que aprenderam, de outras formas, seja através de recursos tecnológicos, seja através de recursos tecnológicos de alta ou baixa tecnologia. Portanto, temos que, de alguma forma, permitir que as crianças consigam demonstrar, de facto, o que aprenderam. Portanto, o desenho universal para a aprendizagem relaciona-se com as práticas na sala de aula, ajudando-nos a criar ambientes de aprendizagem que sejam, de alguma forma, desafiantes, mas também envolventes para todas as crianças que frequentam. E para isso é importante considerar os 3 princípios básicos que acabei de falar nas planificações das nossas aulas, atendendo às 4 componentes que também a literatura nos diz ser essencial em termos do currículo. A definição dos objetivos, portanto, definir objetivos tendo em conta esses princípios, definir as estratégias, os recursos materiais e a avaliação também tendo em conta esses 3 princípios. E, de alguma forma, realçar que quer a flexibilidade, quer a diferenciação, indicam-nos que uma boa pedagogia está no centro de um bom currículo. Portanto, se nós tivermos uma pedagogia que seja mais inclusiva, mais universal, portanto, de alguma forma, isso irá mais ao encontro de toda a diversidade de crianças que nós temos na sala de aula. Para concluir, aqui algumas considerações finais, dizendo que o desenho universal para a aprendizagem é uma abordagem baseada, sobretudo, nas neurociências, que identifica cientificamente diferentes sistemas e redes que comprovam, de facto, que nós aprendemos de diferentes formas. Tem implicações pedagógicas na forma como nós podemos ensinar e como as crianças aprendem e, portanto, a nossa tomada de decisões ao nível da gestão e organização do processo de ensino deve ter essas indicações em consideração. Cria ou permite-nos criar uma estrutura que permite incluir no processo de ensino e aprendizagem todas as crianças e não apenas algumas. Não quer dizer que, obviamente, que com o desenho universal da aprendizagem nós conseguimos ter acesso ou permitir acesso a toda a informação a todas as crianças. Obviamente que ainda assim, no meu entendimento, há necessidade de depois adicionar outras especificidades e outras características muito particulares ao nosso processo de ensino, no sentido de conseguir chegar a todas as crianças, mas de alguma forma é uma abordagem que, na minha perspectiva, permite ser mais abrangente do que quando nós utilizamos apenas uma forma de ensinar. Portanto, ajuda a implementar práticas pedagógicas que assegurem o direito de todas as crianças, com ou sem deficiência, a uma educação de qualidade e, como dizia inicialmente,
alcançar o sucesso. E, portanto, terminei a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível depois para perguntas que queiram colocar. Muito obrigada, Clarice. Eu acho que foi, como o seu nome indica, muito clara na sua apresentação sobre o Desenho Universal da Aprendizagem. Eu passava já a palavra à Susana, à doutora Susana, e não sei se está, eu já vi a outra pessoa por aqui, mas agora já não a vejo. Portanto, não sei se é só a Susana que vai falar ou se a sua outra colega também vai falar. Portanto, organizem-se vocês as duas para fazer a vossa apresentação, está bem? Boa tarde, professora Júlia, e a todos e a todas. Eu sou Denise Zilioto, então, a Susana é a autora principal do trabalho, eu sou orientanda do trabalho dela de doutorado, e ela, então, procede nesse momento da apresentação. Obrigada. Muito boa tarde, então, a todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer imensamente o espaço de compartilhar os nossos saberes e alguns dos projetos que nós desenvolvemos. Estou organizando aqui para começar a minha apresentação. Muito bem, então eu pretendo falar sobre os projetos inclusivos em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Brasileiro, no contexto da pandemia de Covid-19, como a professora Denise já se apresentou, ela é minha orientadora de doutorado, e nós realizamos esse trabalho, então, em parceria. Bom, eu acho que é importante a gente começar fazendo um pequeno contexto sobre o Covid-19 no Brasil, já que são espaços diferentes. Nós temos mais de 6 milhões de casos, quase 180 mil mortes. No estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais a sul do território, onde nós estamos neste momento, nós começamos a sofrer os reflexos, né, de fechada de comércio, das escolas, a partir de março de 2020, e ainda é a situação. No Rio Grande do Sul, nós temos mais de 360 mil casos e quase 7.500 mortes, infelizmente, por aqui. E no contexto do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a gente pôde perceber que se acentuaram as desigualdades, tanto em relação à renda, como o emprego, o acesso à tecnologia. E então esse cenário muito complexo fez com que houvesse a decisão da gestão do Instituto pela suspensão do calendário letivo entre os meses de março e outubro. Entretanto, mesmo com as aulas suspensas, nós trabalhávamos com oferta de atividades de ensino, de pesquisa e extensão, que não eram letivas, mas eram uma oferta educativa para os nossos estudantes. Para que vocês possam entender um pouquinho do nosso contexto, eu trouxe à direita, existe então o mapa do Rio Grande do Sul, e onde vocês percebem aquele símbolo com a representação IF, é a localização dos 14 campi. Então, o Instituto Federal, são 14 campi, espalhados pelo território do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 17 mil estudantes e mais de 1.600 servidores, mas eu vou falar especificamente do campus Sapucaia do Sul, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital do estado. Então, um pouco de informações sobre o campus Sapucaia do Sul. Nós temos cerca de 1.500 estudantes, desses 1.500 temos 60 pessoas com deficiência matriculadas, e é importante dizer que entre os 14 campi, nós somos o que mais tem pessoas com deficiência matriculadas. Os outros campi têm um número menor, alguns bem menor, que uma boa parte, pelo menos uns 4, não chega a 10 pessoas com deficiência matriculadas. E dentro do campus Sapucaia, nós temos o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas,
Esse núcleo é composto por 22 servidores, a maior parte dos servidores são servidores docentes, né, professores de diversas áreas, com formações diferentes, mas nós também temos um médico, uma psicóloga, assistente social, os pedagogas. Então, esse é o contexto do nosso campus. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês as ações propostas por esse núcleo, pelo NAPNE, Campus Sapucaia do Sul. Durante esse período de suspensão das aulas, nós tivemos 4 projetos que tinham o maior objetivo dialogar com uma perspectiva inclusiva. Desses 4 projetos, 3 eram projetos de ensino e 1 era um projeto de extensão. E a partir de agora, então, eu vou trazendo mais informações sobre cada um destes projetos. O primeiro se intitulava Ações Inclusivas para Estudantes, público-alvo da educação especial no contexto da pandemia. O objetivo desse projeto, que era um projeto de ensino, era desenvolver ações de apoio aos alunos com deficiência matriculados nos cursos técnicos do Campus Sapucaia por ocasião da pandemia de Covid-19. Então, várias ações foram feitas, mas eu trago aqui a primeira é o fortalecimento do vínculo entre a instituição e aí os servidores representando, né, a instituição educativa e tanto as pessoas com deficiência como seus familiares no mapeamento, por exemplo, de situações vulneráveis socioeconomicamente falando, né? Então, houve também distribuição de cestas básicas, por exemplo, então nós do NAPNE ajudávamos a fazer esse mapeamento. Além disso, nós também produzimos alguns materiais com o foco de melhorar a experiência de vida nesse período tão difícil, né? Então, ali abaixo do slide vocês podem ver o exemplo de uma das páginas do Diário da Quarentena, que foi assim intitulado. Nós criamos um material que tinha um propósito de construir um espaço de registro das experiências, de reflexão como as pessoas estão se sentindo neste momento, o que tinha mudado na sua rotina, enfim, uma série de informações e de provocações que nós acreditávamos que poderia melhorar a qualidade de vida neste momento. E a imagem representa também um importante aspecto desse Diário da Quarentena, porque além do espaço de expressão, eles também poderiam ter acesso a informações oficiais sobre o Covid-19. Então, o que nós fizemos foi visitar um material e usá-lo como base, um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde aqui do nosso país, mas que não tinha nós julgamos que não tinha uma linguagem adequada, e aí nós, com o uso de imagens e de uma técnica chamada linguagem simples, nós reescrevemos as informações para que a gente pudesse percebê-las como mais acessíveis. E ao lado direito, eu faço destaque para o projeto Literatura Acessível, que aconteceu no finalzinho do ano passado, que foi um projeto de adaptação de contos literários. Ali vocês podem ver a capa da adaptação da releitura do conto do Guy de Maupassant, que é o Meu Tio Júlio. Nós fizemos uma equipe de servidores e de alunos bolsistas para reescrever o texto em linguagem simples, incluir ilustrações, enfim. Então, 2 livretos como esse ilustrado aqui foram enviados aos nossos estudantes como oferta de leitura durante esse período de isolamento social. O segundo projeto desenvolvido foi Tópicos de Inclusão e Acessibilidade. Eu ilustro ali um dos encontros que nós desenvolvemos. Esse projeto tinha o objetivo de sensibilizar, problematizar, provocar reflexões e construir conhecimentos com estudantes do campus para uma sociedade inclusiva.
eu faço o destaque de que nós utilizamos a plataforma Moodle, foram 9 encontros, então 9 encontros, um encontro por semana, 9 semanas, portanto, com carga horária de 40 horas, nós tivemos 8 servidores envolvidos, 57 estudantes de ensino médio e técnico integrado, inscritos e 33 concluintes. O terceiro projeto de ensino que eu gostaria de compartilhar se chama Atendimento Educacional Especializado no contexto das atividades pedagógicas não presenciais. Esse foi desenvolvido especialmente depois da retomada do calendário letivo, porque nós não possuímos, apesar da obrigatoriedade por lei, nós não possuímos um servidor que seja destinado ao atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência que são matriculadas no nosso campus. Então, esse projeto permitiu a contratação de 2 profissionais através de um edital, através de bolsas remuneradas, para que elas pudessem atuar nesses meses de outubro, novembro e dezembro, realizando o AEE. E, por fim, então, um projeto de extensão, chamado Rede de Ações para a Educação Inclusiva. A gente diz que ele era um projeto guarda-chuva, porque dentro dele tinha 4 ações. O projeto como um todo tinha o objetivo de promover reflexões acerca da educação inclusiva frente aos desafios e necessidades que emergem da implantação da política de inclusão e acessibilidade do IFSU, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e dos demais documentos legais que buscam tornar o sistema educativo acessível a todos. Então, em laranja, são os 4 pés, vamos dizer assim, deste projeto. O primeiro que eu destaco é o ciclo de formação em educação inclusiva, e ali à direita vocês têm o cartaz de uma das palestras que estavam dentro dessa ação. É a palestra que foi feita pela Renata Scherer, que se intitulava Segregação, Adaptação ou Currículo para Todos. Então, eram lives no canal do YouTube do Campus Sapucaia do Sul, e foram feitas 5 encontros abertos à comunidade, estudantes, familiares, quem tivesse interesse, e com certificação para as pessoas inscritas. Também aconteceu o Dia do NAPNE, que foi uma atividade com os estudantes, no sentido de divulgar uma proposta de parceria entre o IFSU e uma ONG que trabalha com autistas. Então, é a oferta de um curso de formação sobre transtorno do espectro autista. Também destaco o Café com Inclusão, que foram vários encontros com professores do campus para troca de experiências, enfim, aprendizado mútuo, construção de projetos interdisciplinares. E, por fim, o Chá com as Famílias, que foi uma reunião com as pessoas com deficiência e também seus familiares, no intuito de nós recebermos uma avaliação dessas ações que foram feitas e também ajustarmos aquelas demandas que ainda não tinham sido atendidas. E aí, para exemplificar a fala de alguns dos familiares, eu trago esta, que recebi logo depois do evento, de uma mãe me escrevendo o seguinte: tu não tem ideia a diferença e a importância que o trabalho de vocês tem na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Não há preço que pague o acolhimento, o carinho e o sentimento de pertencimento que vocês nos proporcionam. Então, nós acreditamos que os resultados dialogam no sentido de uma construção de debate, de aprendizado, de permanência, acolhida e continuidade da formação de todos os envolvidos, né? Não só os estudantes com ou sem deficiência, os educadores com ou sem deficiência, enfim, a equipe multidisciplinar envolvida também no NAPNE, a comunidade externa e também os familiares das pessoas com deficiência. E
imensamente esse espaço para compartilhar as nossas experiências aqui do Brasil. Deixo os nossos e-mails de contato e convido, então, para que, se vocês tiverem interesse, para que a gente possa continuar esse diálogo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora Suzana. Não é professora ainda, está-se a preparar para ser professora, certo? Eu sou professora. É professora, mas Professora Júlia. Está a fazer o doutoramento, não é? Exato. Exatamente. Pronto. Foi extremamente interessante as duas intervenções da professora Clarice Nunes sobre o design universal de aprendizagem e esta agora mais prática de como nos mostrou de uma forma como foi possível na universidade aproveitarem, entre aspas, os efeitos da pandemia para desenvolver projetos com alunos que frequentam o campus e que têm necessidades específicas. Pessoalmente achei extremamente interessante, não conhecia de todo, como é evidente, estamos cá, e achei muito interessante. Eu perguntei há pouco à professora Paula Campos Pinto se havia alguma coisa mais depois das 16h15, não há, o que significa que temos tempo para ter algum debate e, portanto, alguém que queira falar, nós temos que dar voz às pessoas que queiram falar, portanto eu preciso saber quem é que quer falar, para depois ou eu ou a professora Paula Campos Pinto conseguimos abrir-lhes o microfone. As pessoas podem... Professora Júlia. As pessoas podem ou indicar aqui no bate-papo a sua inscrição ou levantar a mão, que é a outra função que existe, de tentar levantar a mão para assinalar, mas aqui no bate-papo também se podem inscrever ou deixar alguma questão. Eu gostaria de fazer um adendo só para esclarecer que os institutos federais, eles trabalham com o ensino superior, mas também com a educação básica. Talvez não tenha ficado claro na minha fala. Esses exemplos que eu trouxe foram desenvolvidos na educação básica. Então, eles cursam o ensino médio junto com a profissionalização, mas ainda é na educação básica, não na superior. Obrigada por ter clarificado, porque de Imagina. facto podia-se pensar que eram sobretudo pessoas do ensino superior. Eu não vejo aqui, por enquanto, no bate-papo nenhuma descrição, e então eu se tenho uma questão, posso colocar? Pode, Paula. Posso. Eu deixo. Obrigada. Na verdade, tenho duas questões e comentários. Enfim, em primeiro lugar, em relação à primeira apresentação da professora Clarice Nunes, é de facto muito interessante este modelo, e eu quase me apetecia dizer desenho universal para a interação, para a vida em sociedade, porque eu acho que este modelo contém em si, de facto, o que são os pilares de acolher a diversidade, ou seja, reconhecer as características e as necessidades específicas de cada um e de cada uma de nós e tentar enquadrar isto. Isto fez-me recuar à minha tese de doutoramento, em que trabalhei sobre a temática de mulheres que eram mães com deficiência, e aquilo que eu estava a tentar perceber é como é que elas exerciam a maternidade e quais eram os obstáculos e os desafios que elas encontravam. E os relatos que elas me deram eram, de facto, das formas mais diversas de exercer a maternidade. E algumas vezes os grandes obstáculos que elas encontravam eram o não serem reconhecidas nessas formas diversas de serem mães. Havia o caso de uma mãe cega, por exemplo, que relatava exatamente que a forma dela assegurar a segurança do seu filho pequenino, quando ia com ele ao parque infantil, ela encontrou uma estratégia para essa interação se estabelecer e ela poder assegurar que ele estava em segurança e que ele não fugia ou não estava em perigo. Mas isto era muito difícil de compreender, por exemplo, pela família do marido. Portanto, eu acho que isto é realmente aqui de uma importância extraordinária
porque são bases aqui, são pilares de facto para este trabalho, para este acolhimento da diversidade. Mas o que eu lhe queria perguntar era, muito concretamente, como é que sente que é o acolhimento destas estratégias pedagógicas por parte dos professores? Hoje estamos num dia de greve de professores, curiosamente, e portanto, como é que sente que existe acolhimento, isto está a ser implementado nas nossas escolas, há abertura para... Porque isto é exigente, obviamente, é muito mais exigente do que trabalhar com o aluno padrão. E portanto, como é que isso está a passar? Em relação às colegas brasileiras, primeiro a escala é esmagadora, não é? 6 milhões de pessoas num só Estado. Portanto, é muito interessante partilharem connosco essas experiências. Eu tenho uma amiga brasileira que me diz sempre, não, o que nós temos que fazer na vida é fazer do limão limonada. E eu acho que foi isto que fizeram, do limão limonada, de uma situação tão difícil, criaram realmente uma oportunidade de avançar até também em termos de respostas e de intervenções e de mudanças na comunidade. E também, portanto, eu pergunto como é que sentiram a receptividade, sobretudo nessas ações de extensão universitária ou nas intervenções, e quais eram as práticas habituais e o que é que sentiram que efetivamente mudou com a vossa intervenção. Mas agradeço muito às duas excelentes intervenções. Posso então, se calhar, começar eu? Não sei, professora Júlia. Sim, Clarice. Ok. Então, muito obrigada à professora Paula Campos pela questão e pelas palavras que teceu, bem como à professora Júlia Serpa Pimentel. Diria que, relativamente à forma como os professores, ou pelo menos a percepção que eu tenho da forma como os professores encaram o desenho inicial para a aprendizagem, eu penso que o facto na nossa atual legislação sobre a educação inclusiva, ela ser uma referência para o modelo, ou pelo menos para a proposta de educação de todas as crianças, tem havido por parte, pelo menos parece haver por parte dos professores, algum esforço no sentido de encontrar, eventualmente até formações que as ajudem a perceber melhor como é que podem pôr em prática o desenho inicial para a aprendizagem e também a forma como eles podem organizar esse trabalho. As leituras que eu penso que os professores têm feito têm sido extensivas, diria eu, pelo menos por parte de alguns. Portanto, quando eu às vezes vou falar sobre esta temática a algumas escolas, a recepção é positiva, portanto, há sempre muitas pessoas interessadas. Eu penso que o interesse é sobretudo decorrente do facto de ser uma exigência legislativa, portanto, haver uma informação legal que, de alguma forma, induz os professores à sua utilização, ou pelo menos que apela para eles terem algumas leituras sobre isso, no sentido de poderem melhorar as suas práticas pedagógicas. O que é que eles muitas vezes dizem? Ok, o desenho universal para a aprendizagem, na perspectiva de muitos professores, eles dizem, mas não é que traga alguma coisa de novo, ou seja, os princípios, as formas, não há nenhuma estratégia propriamente dita que seja inovação por parte do desenho universal da aprendizagem. Eu penso que os professores se apropriam e pensam sobre o desenho universal da aprendizagem é que, de facto, faz apelo a um conjunto de estratégias diversificadas, diferenciadas, em que é importante ter em consideração quando nós planeamos a nossa ação pedagógica, e para os professores que não planeiam tanto a sua intervenção, que é uma intervenção que é mais decorrente de uma planificação emergente, fica um pouquinho mais complicado, porque há menos pensamento prévio sobre como é que eu posso ir ensinar este conteúdo, ou pelo menos disponibilizar esse conteúdo para que as crianças o possam aprender. E, portanto, que eu acho que este modelo é um bocadinho exigente nesse sentido, porque implica, e eu acho que até, de alguma forma, ajuda-nos a pensar, enquanto professores, como é que eu devo organizar a minha ação pedagógica, o meu ensino, no sentido de ter em consideração a diversidade de crianças que eu tenho à minha frente na sala de aula ou na sala de jardim de infância, como quer, seja uma educação pré-escolar, ou seja, ensino básico e mesmo o ensino universitário. Portanto, a esse nível é exigente. Eu penso que os professores, de facto, têm, pelo menos aqueles que têm contactado comigo, manifestam muito interesse, e até mesmo por parte de organizações
estão com alguma frequência a solicitar formação nesta área, certamente porque os professores dela sentem necessidade e, portanto, penso que é algo que é positivo. O que eu diria, e se calhar falo contra a minha própria instituição, não sei, mas penso que talvez no ensino superior também, sobretudo em termos da própria formação de professores, devesse já haver alguma preocupação em utilizar também este modelo no sentido de os futuros professores e educadores poderem também já estar alerta para que as suas práticas, quer em contexto mesmo já de estágio, quer depois no futuro, poderem ter estes aspectos em consideração. Eu, pessoalmente, mas é uma agulha, portanto, é uma gotinha no oceano, eu procuro, sempre que possível, falar sobre o modelo nos alunos da formação inicial com quem trabalho, mas sei que o tempo é curto, portanto, deixo sobretudo a semente para depois eles irem à procura dessa informação, porque eu penso que é importante, mesmo na formação inicial dos professores, ser tido isso em consideração para que eles levem já essa formatação em termos de pensamento, como é que eu posso organizar as minhas práticas no sentido de elas serem mais inclusivas. E, portanto, penso que a aceitação daquilo que eu tenho conhecimento, mas provavelmente não será universal, diria eu, quer dizer, não é de todos os professores, não é? Porque de facto ela é muito mais exigente, porque exige que eu tenha uma planificação prévia de pensamento sobre aquilo que eu vou fazer. E isso nem sempre os professores Isso, peço, desculpe, mas eu acho que essa exigência de uma planificação prévia, eu acho que é mesmo extremamente importante, porque de facto, para uma escola inclusiva, eu não posso improvisar tudo, porque não vai correr bem. Portanto, eu acho que introduzir uma coisa que obriga a planificar previamente, só vejo isso como uma vantagem. Eu também. Susana, queria dizer, e a professora Paula também fez uma pergunta para si, certo? Sim, com certeza. Bom, a professora Paula pediu para eu falar sobre a receptividade, né, e como eram as práticas habituais e como são agora. Algumas dos projetos ali, especialmente, por exemplo, o ciclo de formação, que propõe a formação de educadores e da comunidade externa, ele já acontecia antes da pandemia, mas acontecia no modo presencial, no nosso auditório, e então não foi tão difícil mudar a modalidade, vamos dizer assim. Como a professora Paula falou, a gente fez do limão uma limonada, porque teve ainda, apesar de não ter um contato tão estreito com as pessoas que participaram, a gente pôde se beneficiar da tecnologia no sentido de ter palestrantes que não necessariamente moravam aqui nos arredores de Sapucaia do Sul. Também as formações ficaram gravadas no canal do YouTube do nosso campus. Então, a gente avalia como uma boa iniciativa, mas as coisas não foram não foi um mar de rosa, né? No início foi bastante difícil, a gente percebeu que as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, precisavam de muito apoio, né, para se adaptar, usar novas ferramentas, enfim. Então, a proximidade, aquele primeiro projeto, assim, que era realmente uma proximidade, né, uma ligação telefônica, a gente usava bastante o aplicativo de mensagens instantâneas, assim, no sentido de dar realmente o apoio. E frente a essa situação tão difícil, se colocou ainda mais fundamental a contratação emergencial de pessoas para o atendimento educacional especializado. Então, acho que isso também vai dar um baque na gestão e no grupo de professores para entender o fundamental papel dessas pessoas para que a gente consiga efetivar, né, a inclusão. Eu não tenho aqui. Se houver tempo, me pronuncio rapidamente depois da Susana, disse a Denise, sim. A Clarice tem uma aula pelas 16h30, portanto tem que sair. Portanto, tem que sair daqui a uns 5 minutos. Eu queria só dizer uma coisa, porque antes de dar a palavra à professora Denise, porque vi uma notícia no Público e eu vi que, eu penso que foi no primeiro projeto da Susana, foi exposto
pela Susana, havia as conversas dos pais. E eu, enquanto pai, a situação das famílias, e de um comentário feito por uma mãe de um rapaz de 15 anos, que está citado no artigo do Público, que diz assim: uma vez tentávamos entrar numa aula Zoom, não conseguimos. Alguns colegas de turma do meu filho disseram no grupo da turma do Messenger que um deficiente não fazia falta. Estamos em 2020 e rapazes de 15 anos pensam desta maneira. Eu acho que nós temos que fazer qualquer coisa, porque por mais que a academia e os profissionais queiram a inclusão, se nós não vamos, no fundo, tentar alterar a forma de pensar de jovens, não vamos conseguir nunca. É uma nota negativa que eu deixo aqui mais ou menos no fim, mas penso que é uma reflexão que todos temos que fazer. Eu, o ano passado, estive com 2 mães da Pais em Rede numa aula do primeiro ano da Faculdade de Medicina de Lisboa, e o que ouvimos dos jovens que iriam ser médicos, que eu estou a pensar no que foi no painel que assisti anteriormente, a conversa do juiz que lá estava e daquilo que a Alice Caldeira Cabral disse, esses jovens é que nem lhes passava pela cabeça que a inclusão fosse uma coisa boa. Não digo para todos, porque obviamente eram para aí 300 e falam. Parece-me que a professora Júlia teve um problema com a conexão. Acho que sim, estão a abanar a cabeça também. No meu ecrã também ficou um pouco congelado. Eu aproveito só este interregno, que voltará certamente, para dizer à professora Clarice que sei que tem uma urgente necessidade de nos abandonar porque vai para uma aula a correr, agradecer muito a sua presença e por favor, sinta-se à vontade para poder abandonar. Muito obrigada, doutora Paula, e também à doutora Susana e à doutora Denise e a todos os participantes aqui, e à professora Júlia Sepé Pimentel, pelo convite e por estarem aqui presentes connosco e estarmos a ter este debate. Muito obrigada pela vossa colaboração, pela vossa simpatia e desejar à Susana e à Denise continuação de bom trabalho no projeto que têm em mãos, porque é um projeto muito interessante. Muito interessante. Obrigada, então eu vou abandonar-vos, está bem? Deus, Clarice, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua contribuição. Susana, diga. Eu acho que a gente até às 4h30 podemos ir com certeza. Eu peço só desculpa de estar a intrometer-me, mas era só para informar que o bate-papo para os participantes no geral está desativado. Eu penso que está só ativado para provavelmente quem tenha, quem seja um anfitrião do evento, porque eu já tentei participar e diz que a informação é que está desativada. Peço desculpa pela ousadia de interromper, mas acho que é também um ato de inclusão. Fez muito bem, Paula. Okay, é consigo, eu não consigo fazer nada. Fez lindamente, mas eu é que não sei resolver isso. Isso agora é que me pôs aqui em trabalhos. Eu vou tentar procurar, mas se tiver alguma questão, Diana, se calhar convido-a também. Oralmente. Ok, agora já estamos menos, portanto, se calhar. Ok, eu tinha já levantado a mão, que era um bocadinho neste sentido de também dar esta indicação para não pensarem que nós participantes não estamos aqui ativos, porque estamos. Pronto, eu aproveito para me apresentar. O meu nome é Diana Salgado, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho nos agrupamentos de escolas cá em Portugal, onde já inclusive tivemos a oportunidade de convidar a doutora Paula para vir cá apresentar o estudo e também conhecer um bocadinho a realidade do nosso agrupamento. Pronto, e dizer-vos que realmente gostei muito da partilha deste workshop, mas sobretudo dos projetos brasileiros, porque é sempre interessante ver esta interatividade e este dinamismo, e dizer-vos que também nós, enquanto equipa terapêutica em contexto escolar, com este contexto do Covid, foi um desafio de março até junho, e tem sido agora um desafio que retomamos a educação presencial, não é voltar a acompanhar os nossos alunos. Se é um desafio para quem tem jovens ou com deficiência intelectual, imaginem aqueles que são casos de multideficiência profunda, não é? O que é isto de conseguirmos chegar à casa deles, muitas vezes quando os próprios pais têm também limitações cognitivas, para além dos déficits tecnológicos, não é? Esta questão das desigualdades realmente ficaram muito patentes nestes meses da pandemia.
e foi realmente um desafio, mas também dar conta, e eu acho que é importante ressalvar, eu acho que nós no nosso dia-a-dia temos sempre isto em atenção e valorizamos, mas para mim foi o que eu mais valorizei dos tempos de pandemia e do ensino à distância, foi realmente o papel dos pais, que é extraordinário. E muitas vezes nós no nosso dia-a-dia profissional, como temos os meninos na escola e vamos falando com os pais às vezes quando nos vêm trazer, etc., muitas vezes nem isso acontece porque vem no transporte do táxi ou na ambulância, mas dizer que realmente é importante e que é algo que nós devemos permanecer agora no pós-Covid e agora com o ensino presencial, é realmente a importância dos pais, de envolver os pais, porque a aprendizagem e a escola só pode promover uma educação verdadeiramente inclusiva se os alunos realmente depois estiverem incluídos em todos os contextos de vida dos mesmos, não é? Não só na família, depois na comunidade, na vida pós-escolar, e dizer-vos que realmente foi muito interessante esta partilha dos projetos e que nós também cá, felizmente, no nosso agrupamento conseguimos implementar alguns, ainda estamos anos-luz e queremos fazer muito mais ainda, mas é muito interessante e louvar-vos por esta partilha de iniciativas que é rica e que faz falta realmente. Eu tenho assim uma visão se calhar não tão otimista ainda quanto ao desenho universal, acho que ainda há muito a aprender, acho que o Covid realmente também veio dificultar isto de termos agora alunos em isolamento, outros alunos em contexto presencial, é difícil fazer esta gestão toda, mas é como dizia também a doutora Júlia, é importante planear, é importante preparar e se calhar a formação dos professores, se eles próprios na sua formação, professores e técnicos que trabalhem depois em escola, se na própria formação já eles próprios experienciarem o que é aprenderem à luz do desenho universal, depois muito mais facilmente poderão também eles implementá-los. É só este desafio. Muito obrigada pelo vosso workshop, foi muito interessante. Uma boa tarde para todos. Susana, quer então dizer qualquer... Não, a Denise é que queria dizer qualquer coisa, certo? Agradeço, então. Eu gostaria de fazer uma nota só, antes ainda saudar a professora Paula, com quem tive a oportunidade, no momento do meu pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, de entrevistá-la e também conhecê-la, se aproximar do seu grupo de pesquisa, e é um prazer poder fazer uma transição aqui para uma outra geração que também se aproxima do grupo de vocês, que é a Susana, e partilhar um pouco a nossa experiência. Então, a nota que eu queria, na verdade, pronunciar é a respeito de dois sentimentos muito presentes aqui nos alunos com deficiência, nas diversas manifestações que fizeram nos espaços educativos e não educativos, que é o sentimento de solidão e desamparo. E quanto que as instituições são extremamente importantes nesse momento. Eu acho que remeter as famílias à condição de dar estrutura e apoio para os alunos com deficiência é extremamente desigual, de alguma forma. As famílias têm um contexto já de uma tensão que nesse momento se coloca aqui no Brasil como uma questão, muitas vezes, de sobrevivência, de continuar gerando renda e condições mínimas para a família, quiçá pensar em condições educativas. Então, a importância aqui, nesse momento, no Brasil, a união de instituições em fóruns tem sido extremamente importante. A gente participa, eu e a Susana, de um fórum que reúne profissionais da área governamental, municipal, privada, e pais e mães também de alunos com deficiência, que congrega ações bastante importantes e numa situação bastante recente de fazer uma oposição, uma resistência, uma política de educação especial bastante retrógrada, que tentou se colocar nesse momento da pandemia aqui no Brasil. Muito obrigada. Portanto, como o bate-papo continua provavelmente a estar desativado para os participantes, se alguém quiser ainda mais intervir, ponha o braço no ar, ative o seu som. Se não houver mais ninguém, eu passo a palavra à professora Paula Campos Pinto para ela dar por encerrada esta sessão. Obrigada, Júlia. Obrigada às intervenientes. Acho também que foi um excelente painel e que nos trouxe aqui novas ideias e esta partilha que é sempre tão importante. Nós chegamos também ao fim não só deste painel, mas deste encontro, que este ano realizámos desta forma um pouco diferente, o que foi, por um lado, muito desafiante, porque é complicado organizar e gerir estes problemas e estas questões técnicas nestas plataformas, mas também
teve a sua limonada, no sentido em que permitiu que colegas de fora mais facilmente participassem, até de outros continentes, como é aqui o caso da Susana e da professora Denise. E, portanto, isso também nos apraz e, portanto, é algo que se calhar também temos que continuar a pensar para o futuro. Foi um dia cheio, começámos com a apresentação dos 2 relatórios do Observatório da Docência e Direitos Humanos, o relatório habitual dos indicadores e o relatório específico que fizemos este ano, uma espécie de um dossiê especial sobre a problemática da deficiência no contexto da pandemia, mas os resultados destes 2 inquéritos vão um pouco no mesmo sentido. A ideia de que temos realmente feito uma evolução nos últimos anos, entre 2016 e 2019 nós víamos as coisas melhorarem em Portugal, mas a pandemia colocou imediatamente em causa esses avanços que tinham sido conseguidos. E se tínhamos avançado e progredimos na diminuição do desemprego, na melhoria do emprego, na redução da pobreza, etc., a diferença, o gap entre as pessoas com deficiência e sem deficiência não se alterou assim tanto ao longo destes anos. E isto é problemático, isto é preocupante, no sentido em que mostra que nós precisamos de outro tipo de ações mais incisivas, provavelmente, para fechar esse gap. Evidentemente, quando entra uma situação de pandemia, estamos aqui num contexto muito mais adverso, estas disparidades pré-existentes vão agudizar-se, e, portanto, estamos aqui a necessitar de uma atenção redobrada a estas questões. E para isso precisamos de dados, mas também precisamos de trocas e de reflexões e de experiências em conjunto. E foi o que fomos fazendo depois ao longo do dia, primeiro na sequência da apresentação, com também a palestra do professor Dr. Labrinho Lúcio, que de uma forma muito filosófica nos trouxe aqui alguns contributos muito interessantes para pensar o tempo já pós-pandemia. Ele lançou-nos, de facto, esse repto e como é que podemos imaginar e construir um mundo onde esteja central a questão da dignidade das pessoas, de todas as pessoas, e o respeito pela diversidade humana. E depois tivemos um painel moderado pela jornalista Patrícia Mozinho, da SIC, que permitiu concretizar algumas dessas questões teóricas que o Dr. Labrinho Lúcio tinha colocado. Da parte da tarde tivemos então estes painéis. Foram 6 painéis com temas desde a vida independente, a autodeterminação, as questões da educação que trabalhamos aqui, do trabalho, dos apoios e cuidados, das acessibilidades. E nestes painéis foram participando então vários tipos de intervenientes, pessoas com deficiência, técnicos, investigadores, investigadoras, especialistas de Portugal e do Brasil, não só neste painel como noutros. E também fomos ampliando o debate com as outras intervenções que foram chegando a partir das audiências, que foram sempre bastante numerosas também. Isto mostra-nos, de facto, que, tal como na natureza é importante a biodiversidade, também na sociedade é importante a diversidade humana, porque nós precisamos dessas vozes todas, precisamos desses contributos todos para de facto avançar e fazer face aos tais desafios da Convenção, que são muitos. Enfim, estamos mesmo a terminar, mas compete-me também fazer aqui agradecimentos que são mais do que justos a tantas e tantos que contribuíram para o sucesso deste evento. Quero nomear a Isabel Felgueiras, a Cristina Passa, a Vera Bonvalot, a Rosa Moreira, a Sandra Marques, o Carlos Pereira e a Sofia Maria, que integraram a comissão executiva do encontro com quem desenhámos este programa. Agradecer também a todas as moderadoras e moderadores, oradoras e oradores que vieram de perto e de longe, a todos os participantes que intervieram nos debates, que deixaram também os seus comentários e questões no chat. Um agradecimento aos intérpretes de língua gestual que estiveram connosco de manhã, à equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem e ao Henrique Pinto, do Gabinete de Edições do ISCSP, que apoiaram na edição gráfica dos relatórios e também que ficam sempre muito bonitos na imagem e nos materiais de divulgação do encontro. E, por fim, também deixar aqui um abraço muito sentido e muito forte àquelas que foram as companheiras mais próximas desta aventura, a Clara Oliveira, a Sofia Bento e, sobretudo, à Patrícia Neca, pelo trabalho incansável que ela desenvolveu e tão competente também. Enfim, espero rever-vos no 6º encontro
do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos no próximo ano, num mundo pós-Covid mais seguro, eventualmente, mas que seja sobretudo um mundo mais atento e mais respeitador dos direitos humanos de todas e de todos. Portanto, até para o ano, fiquem bem. Muito obrigada. Paula, quando é que estes materiais vão ficar disponíveis no site da OBDH? Os materiais, nós vamos pedir aos intervenientes que utilizaram PowerPoint se nos cedem essa possibilidade de os disponibilizarmos no site. Os relatórios estão disponíveis hoje ou a partir de brevemente para download no site. Era isso que eu queria saber. Sim, Pronto, sim, exatamente. isso estão. E há também, houve em todas as sessões comunicações distribuídas que não tivemos o tempo de apresentar oralmente, mas que estão também resumos alargados que podem ser consultados a partir do site com os contactos dos respectivos autores. Portanto, muito obrigada, fiquem bem. Muito obrigada, Paula. Adeus. E parabéns. Da minha parte, parabéns. A todos. Parabéns. Obrigada.